pessoal, boa noite. Tá começando mais um Pod Bíblio. Eu sou a Gabi, vocês já me conhecem, eu sou aqui do canal. E hoje nós temos o nosso grande parceiro, o pessoal da Creamy. Tá rolando um cupom de desconto lá no site, então só correr para garantir o seu, tá bom? Hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais diferente aqui do que eu costumo trazer para vocês. E eu trouxe duas convidadas comigo, pois elas são especialistas no assunto, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre a ODS 4? A gente sabe que a ODS 4, ela é referente à sustentabilidade, né? Isso a gente já tinha visto em alguns estudos e em alguns outros vídeos que eu já tinha trazido para vocês. Mas hoje eu quis trazer como sendo o tema principal e eu trouxe as nossas especialistas, tá bom? Essa daqui é a Joyce e essa daqui é a Itamari, que a gente conhece e chama por Tatá, tá bom? Então, podem começar, meninas. Me expliquem como é que funciona, o que é a ODS, como que a gente pode ligar, né, os assuntos. Boa noite, gente. Então, as ODSs, elas nada mais são do que uma sigla para desenvolvimentos sustentáveis. Elas são 17 tópicos e elas foram ligadas agora à Agenda 2030, que inclui, então, colocar todos esses assuntos de pauta sustentável, de coisas básicas, né, para a humanidade, resolvidas até 2030, que é um prazo aí um pouco apertado para a condição que a gente sabe que alguns países Sim. ainda se encontram. Em específico aqui, então, hoje a gente trouxe a ODS 4, que ela vai tratar da educação, mas a educação de qualidade e igual para todos. Ai, que bom, que coisa boa. Que é uma coisa aí que tá ainda, né? A gente sabe como é que funciona, né? E a Tatá veio aqui hoje porque a gente vai linkar essa ODS com os arquivos e como ela funcionaria nesse processo, né, de manter a história e essa coisa da educação pensada para manter, né, a nossa história viva. Ai, que bom, que coisa boa. Boa noite, pessoal. Eu sou a Itamara e hoje eu vim falar de um acervo que é importantíssimo para nossa história, né? Para a história, inclusive do Brasil, eu ouso dizer, porque é a história do arquivo do Núcleo de Acervo Institucional Documental da Fundação Casa. Ele é muito importante. Por que ele é muito importante? O arquivo, ele está quase completando 100 anos, né? E ele foi idealizado por duas pessoas que começaram ele, que é a Thaís, que está trabalhando na Fundação Casa há 50 anos, dentro desse arquivo, e o Sérgio Ranalli, que já é falecido, mas que foram os dois idealizadores, que foram atrás desse acervo para juntar tudo. Hoje, numa parceria com o Arquivo do Estado de São Paulo, que tem a guarda de 450 mil prontuários de adolescentes, né? De uma época em que os adolescentes cuidados eram menores de idade, mas menores abandonados ou menores em situação de rua. A partir de 1980, esses meninos, esses adolescentes, passaram a ser guardados pela Fundação, mas ligados a algum ato infracional. Então, aí a Fundação hoje tem a guarda de 350 mil arquivos. Lá no Parque do Belém, esse arquivo funciona dentro do Parque do Belém. Qualquer pessoa pode visitar, né? A gente deixa depois o e-mail para que vocês possam pedir para visitar e conhecer esse arquivo. Mas a Fundação Casa mesmo, A né? Fundação Casa. Que antigamente era conhecida por FEBEM, por FEBEM, né? E hoje é a Fundação Casa, é ela a gestora desses arquivos. Muito A legal. peculiaridade é que o arquivo ele é protegido, nem todos podem ter acesso. Entendi. Importante também, né? E mesmo esse arquivo, o arquivo que você, por exemplo, eu tenho um irmão que passou pela Fundação há 20 anos. Eu não posso ter acesso a esses documentos, a não ser por ordem judicial. Só a pessoa pode ter acesso. A não ser que seja comprovado que ela morreu e que aquele parente precisa dessa informação por algum motivo. Senão, o juiz não abre o acesso. Então, é bem exclusivo mesmo Ele para é bem quem exclusivo. pode visitar, né? Quem pode ter acesso. Sim, tá. E aí, eu lembrei muito da Thaís quando a gente foi fazer essa pesquisa, né? Porque ela sempre contou histórias muito fortes sobre o acesso a esses arquivos. E ela até hoje pesquisa, e ela pesquisa lá na Fundação, pesquisa no Arquivo do Estado. Ela é uma das poucas pessoas que tem acesso ao Arquivo do Estado, que também aí é um time menor ainda que tem acesso. Imagina. E ela conta algumas histórias sobre isso, né?
Aí uma das histórias que ela conta é sobre um rapaz deficiente. A gente não fala nomes, né, nem localidades. Ele é deficiente mental sério, né, grave. E ele precisava de informações da vida dele, de quando bebê, né, abandonado, ele foi abandonado na fundação Ai, que por dó. causa da deficiência mental. E hoje ele vive numa instituição para doentes mentais. Mas para ele receber a ajuda do governo, que é aquela LOAS, ou LOAS, ele precisava comprovar que ele foi abandonado. E aí a única coisa, ele não fala, não consegue se exprimir pela comunicar fala. direito. Aham. Ele lembrava de um primeiro nome e tinha alguns indícios do ano que ele nasceu. E aí ela começou a pesquisa, ela pesquisou na fundação, mas não estavam os arquivos dele. Se eu não me engano, era 1970. Nossa, bastante tempo. Aí ela foi pesquisar no arquivo do Estado e encontrou os dados dele, inclusive uma foto dele bebê. E a partir disso, a instituição conseguiu dar entrada no LOAS, e aí hoje ele recebe o incentivo a partir dessa pesquisa. Então, olha só a importância de uma pessoa ter essas informações, ter acesso a essas informações. Não, e assim, informações que são dele, né, propriamente. São dele. Ele saber da origem dele, né? Meu Deus, o que aconteceu comigo, né? De Quem onde sou vim, eu? quem De onde sou eu vim? Quem sou Ainda eu? mais ele que tem Ele tem questões um problema mentais, muito né? sério. Então, E precisava para sobreviver, né? exato. Dessas informações. Exato. E aí uma segunda história, que foi também bem impactante, porque é bem peculiar, são 3 irmãos em idades diferentes que foram adotados por uma família francesa e levados para a França. Mas a família de lá nunca mentiu, nunca omitiu a origem deles. Foi tudo feito dentro da lei, eles foram abandonados também. E um deles, o mais velho, que na época devia ter uns 8 anos, lembrava do primeiro nome da mãe. E aí tinham as datas, né, mais ou menos, de nascimento e da época que eles passaram pela Fundação Casa. E aí ela começa a pesquisa de formiguinha. Ela vai dentro daquele ano, vamos pesquisar. Isso é um trabalho que, se não tiver digitalizado, ela tem que ir no arquivo físico. No físico, né? Que são arquivos antigos. Sim. Aí tem todo um cuidado de manuseio, né? Aí ela pesquisou, encontrou também no arquivo do Estado, encontrou a data que eles foram adotados, encontrou todas as características da mãe, endereço. E a história termina que eles encontraram a mãe deles, biológica, ainda viva. Ai, Aí coisa levaram boa. foto, mandaram, né? Olha, agradecendo. Aqui a gente encontrou a nossa mãe, a gente tem agora. A gente pertence a algum lugar, a gente sente que pertence a algum lugar. Mas hoje eles sabem se eles vivem na Sabe, França? vivem lá, porque tem a vida tá. deles lá. Sim. Mas tem toda uma ligação com a mãe daqui. Ai, que bom, que coisa E tem boa. irmãos aqui, porque a mãe casou de Nossa, novo, e teve mais. constituiu Aham. outra família. Agora eles têm uma família enorme. Eles têm uma família enorme. Coisa Mas doida, sabe né? se a mãe tá bem? Tá. Aí eu não sabe. me aprofundei. Entendi. Mas que, assim, foi uma história realmente que marcou ela, porque são 3 irmãos, né? Nossa, sim. Foram adotados E juntos. já é difícil mas você vê- adotar um, já é né? difícil. Adotar 3 que são irmãos 3 ainda que é são muito irmãos. difícil. É. E uma última história, que ela também se impactou bastante, é de um rapaz, né, que chegou lá pedindo informações. Ele foi abandonado na fundação e ele queria saber. Ele não teve outra família, ele viveu em casas essas casas de adoção, de acolhimento até os 18 anos. Nossa. Se formou. Ele, inclusive, ela falou que ele é treinador físico de um grande time de futebol Ai, que daqui da legal. capital. Aí ela, né, a gente não Sim, fala não pode qual. falar, sim. E ele é um rapaz, assim, ela falou que ele é muito bonito, ele é um negro alto. E ela falou assim, chamou muito a atenção dela, porque ele é extremamente educado, delicado. E ele falava do nome do primeiro também, sempre assim, o primeiro nome da mãe, e a data mais ou menos que ele esteve, né, lá. na fundação. Aham. Foi abandonado, né, foi deixado lá. Porque teve uma época que a fundação não era vista como hoje uma instituição de meninos que cometem alguma coisa, um ato infracional. Era um orfanato. As famílias não tinham como cuidar e deixavam lá, porque elas acreditavam que a fundação ia só cuidar, né, dos filhos. É. E que elas acreditavam também que elas iam poder buscar de volta. Algumas até buscavam, mas nem todas. É. No Mas a caso gente sabe que dele, ele acaba não se tornando difícil também, ele não né? foi buscado, e quando você completava lá, tipo, 12, 13 anos, aí você ia para uma casa de acolhimento.
passou anos e agora ele resolveu que ele queria saber da origem dele, quem era a família dele. Ela também fez a pesquisa, conseguiu encontrar a mãe ainda viva. Nossa, que E coisa ele, boa. aí ele levou a mãe lá. Aí ela falou, Ita, ela me chama de Ita até Aham. hoje. Ela falou, Ita, aí foi um chororô aqui que poucas pessoas conseguiram se controlar de ver a emoção deles dois lá, Nossa. juntos. Depois de mais de 30 anos. É um reencontro, É um né? reencontro. E ele, a felicidade dele. Porque aí ele levou a mãe pra morar, a mãe estava numa Sim. situação mais difícil. E mora com a mãe, é só ele e a mãe. Mas ela falou que realmente essa foi uma história que impacta ela até Coisa hoje. boa. Então, assim, são histórias que, né, você Sim. realmente é de suma importância que um arquivo desse seja preservado. Sim, muito. Exatamente. Porque se você não preserva esse tipo de história, você perde toda essa ligação. Sim. Toda essa ligação. Você perde a sua origem, né? No Da caso onde eu deles, vim. exato, É, perde todo esse, perde esse todo papel. essas oportunidades, né? Ou de encontrar uma família, ou de receber um incentivo do governo para uma pessoa que realmente está ali Sim, principalmente. necessitada daquilo. Uhum. É muito importante. Sim, conhecimento, né, deles. Conhecimento Pronto. É saber quem você é, né? De onde você veio. Né? Exatamente. Muito E às vezes importante. pessoas que procuram, e aí a importância dele para, por exemplo, um documento escolar, Uhum. para você ter acesso a esse documento. Olha, eu estudei dentro da Fundação Casa, porque a Fundação Casa oferece, mesmo naquela época, oferecia o ensino, né? Uhum. Então, assim, a preservação do arquivo tem a ver com tudo isso. E linka à educação, com certeza, né? A educação de um povo. A memória é imprescindível para nossa Aí é educação, mesmo. né? E a gente sabe, né, gente, que a pessoa ter um estudo, a pessoa saber de onde vem, a pessoa ter acesso à informação faz muita diferença. Faz muita né? diferença. Muita Isso diferença. é realmente uma discussão trazida anos e anos pra gente, a gente sabe disso, né? Isso. É muito importante. Sim. Mas é isso, pessoal. Hoje. Esse foi o vídeo de hoje, desculpa pelo erro, tá bom? Esse daqui vai estar disponível para vocês em PDF, tá bom? Eu vou deixar aqui no link abaixo. E curta, comenta, sigam as meninas nas redes sociais, tá bom? E até o próximo. Beijinhos, tchau, Tchau, tchau. tchau.